é escândalo do governo, escândalo no governo federal, crise no governo federal, porque, mais uma vez, temos um esquema de meter a mão no dinheiro do INSS. Se o culpado é o governo federal, se começou nessa gestão, na outra gestão, que seja, mais uma vez nós temos a ineficiência do Estado gritando. E quem paga a conta? Quem paga a conta são as pessoas que deveriam ter o INSS como um fundo para garantir a aposentadoria justa de todo mundo. Tu imagina o que é 6 bilhões, cara, de rombo na aposentadoria dos aposentados? E por trás disso você tem sindicatos, aquele que promete defender a categoria. Porra, lembrando que o governo Lula e a história do governo Lula vem de sindicato, né? Porra, ele deveria conhecer mais do que ninguém como funciona um sindicato e os riscos que um sindicato pode acontecer. Glauber, são todos os sindicatos? Não estou dizendo isso. Mas, gente, porra, o sindicato metendo a mão no dinheiro com esquema, com INSS. Ô, Miquel, dá um resumo aí, cara. Tudo que aconteceu, mais um escândalo em governo do PT. Agora em 2025, o governo Lula, já tivemos outros, já tivemos Correio, já tivemos Petrobras, já tivemos um monte de coisa. Tá na conta do governo? O que é isso aí, cara? Como é que é? Glauber, o governo tem culpa pela falta de fiscalização, né? Acontece que os sindicatos, associações, podem fazer desconto diretamente no contra-cheque do aposentado. E aí o que acontece? O INSS repassa esse desconto diretamente para o sindicato. Então o que acontece? São valores muito pequenos, valores que chegam a no máximo R$80. Mas imagine o seguinte, R$80, R$50 por mês de mais de 1,5 milhão de aposentados. Isso sendo descontado todo mês de maneira totalmente ilegal. Porque para ter esse desconto, o aposentado tinha que ir lá e assinar concordando com isso. Acontece que essas assinaturas nunca aconteceram, mas chegava lá no INSS e você tinha alguns servidores, pessoas que facilitavam e outros que simplesmente não faziam o seu próprio trabalho e acabava deixando acontecer isso de várias pessoas tendo esse desconto. E aí você pensa o seguinte, o aposentado já recebendo um valor baixo de salário ali, tendo descontado 50, 60, R$40 por mês, que fazem diferença na vida dele, mas que muitas das vezes ele sequer percebia que estava tendo esse desconto, né? Porque a gente sabe, a gente não olha o nosso contra-cheque o tempo todo, a gente não olha a nossa conta o tempo todo, aí você imagina, às vezes, um senhor de idade, uma senhora de idade que não tem acesso à internet, que não sabe mexer no celular, que ela se aposentou e agora ela fala, é isso aqui que bate na minha conta e é o que o governo me deve. E ela não se preocupa em saber de fato o que está acontecendo. Então, pelo menos, desde 2019, veio sendo identificada essas fraudes, tá? E aí de 2019 a 2024 se contabiliza aí em torno de 6 bilhões e meio de reais desviados diretamente do aposentado. Porque, veja, não se trata só de uma corrupção de roubar dos cofres públicos. É o dinheiro que ia para o aposentado e que era interceptado no meio do caminho. E aí, assim, por que eu digo que não dá para dizer diretamente que é o governo? Porque a fraude acontecia a partir dos sindicatos. O governo fazia vista grossa, alguns funcionários, né, corruptos faziam vista grossa, eles estão sendo responsabilizados, e o presidente do INSS, assim como outros membros da alta cúpula da autarquia, foram afastados por inércia, porque deixaram o negócio acontecer debaixo das barbas dele. Agora, o que chama atenção é o seguinte, como você bem falou, os sindicatos são o berço do presidente Lula, foi dali que ele veio. E um dos sindicatos, o vice-presidente, é o irmão do presidente Lula. E aí fica aquela questão, né? Assim como foi em escândalos passados que o presidente falou que não sabia de nada, será que o irmão do Lula sabia ou não sabia? Ele não está sendo acusado, mas ele era vice-presidente do negócio. E aí, qual o nível de responsabilidade que existe sobre alguém que se posiciona como liderança
de uma empresa que age como organização criminosa para atingir o bolso do aposentado. Pois é, né, cara? 2 pontos aí para destacar então, né? Primeiro, o tempo que começou a acontecer, né? Eu já estava pronto para fazer essa pergunta. Começou quando? Começou em 2019, né? Aí vão dizer governo passado. Bota na conta do governo passado também. Começou em 2019. Pô, teve 2019, 2020, 21, 22 para pegar. Não pegaram? Governo atual, 23, 24. E nesse tempo estava sangrando o povo. Então, aqui, quero saber se é governo Lula, se é governo Bolsonaro. O que não pode ter é sacanagem. O que não pode ser é um Estado ineficiente. E o detalhe que o Miquel trouxe, e eu dei destaque, porque a história do Lula vem do sindicato, pô. Então, ele sabe, e você pega também ali o Lupe, né, que é o ministro, Carlos Lupe, ele sabe como é que funciona sindicato. Se eu sei, se o Batata sabe os problemas da polícia, ele tem um olhar diferente para identificar os problemas da polícia. Então tá na conta do governo anterior e tá na conta do governo atual. Agora, essa coincidência aí do vice-presidente do sindicato ser irmão do presidente Lula, aí tem que explicar se é só uma coincidência. Júlio Roque. Sempre falo, vou voltar a falar novamente, coincidências não existem. Se você estudar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo e qual é essa coincidência, a estatística é muito clara, não é coincidência, está acontecendo. Mas voltando a falar desse escândalo, né? O que é interessante é que nós ligamos diretamente o nome do presidente Lula ao sindicalismo, porque é a origem dele, e o que veio a fazer o escândalo, né, foi o processo sindical, foi os sindicatos. Muito interessante. Mas eu também chamo a atenção, né, do INSS, instituição essa que vem logo em destaque Previdência Social. E quando tem essa palavra social, né, entende-se nitidamente que o governo atual vai proteger. E que qual foi a proteção? Como houve? O que houve que não foi protegido? Se a Previdência Social, por que o governo atual não está tomando conta disso? É uma pergunta clara, simples, que está sempre ligado, né, à temática, né, ou social, ao governo atual, e está passando aí, como disse, as barbas de molho. As barbas estão de molho e tudo está passando assim, nitidamente, na cara dura, porque se é social, por que o governo não está tomando conta? Bem, outro ponto relevante é começar em 2019. Eu gosto de falar que não interessa quando começa, não é interessante isso, não é para se perguntar isso, né? O interessante é qual foi a punição dos responsáveis desde quando foi descoberto. É o que interessa no momento. Qual foi a punição? Houve punição? Punição para quem? Quem foram os punidos? É isso que interessa no momento, Glauber. Bom, e eu falo da participação do chat porque eu sei a importância de vocês. Olha aqui, o Carlos no chat. Cadê? Porra, Glauber. Cadê o Carlos, cara? Quem foi Carlos? Aqui, ó. O Carlos Roberto Ferrari. Ele falou, ô Glauber, começou em 2016. E aí veio a Maria Tereza e falou, começou em 2016. Melhor ainda, tá na conta do Temer também. Tá na conta do Temer, tá na conta do Bolsonaro, tá na conta do Lula. Eu entendo o ponto do Júlio aqui, data vênia, tá? Eu vou discordar do Júlio, mas eu entendo o ponto do Júlio, e não importa, importa a punição a partir de quando foi descoberto. Eu concordo com o Júlio nesse ponto da punição, mas importa demais que passou por 3 governos, 3 presidentes diferentes, vários diretores, vários presidentes do INSS, e ninguém pega uma coisa dessa? Porra, sindicato malandro esse, hein, cara? Meu compadre, meu irmão, o presidente do sindicato, desses sindicatos aí, deram de lavada na cara de 3 presidentes, hein, meu irmão? É isso mesmo, Batata? Cara, e olha que esses caras perderam muita força, né? Vamos ser honestos, historicamente, os sindicatos eram obrigatórios. Todas as profissões que
que tinham o sindicato, você era obrigado a se sindicalizar, ou seja, você tinha que pagar a porcentagem obrigatória. E isso, de um tempo para cá, graças a Deus, isso acabou, né? Eu não tenho a data exata, mas isso acabou. Essa cobrança sindical. Contanto que até as lideranças sindicalistas, né? Elas sumiram, que eram muito, muito fortes. As lideranças sindicais. Muito fortes, muito pesadas no Brasil, politicamente muito fortes, e sumiram. E aí, cara, do nada aí aparece um rombo desse aí, uma bagunça dessa aí. Que isso, em cima dos velhinhos, cara? Que sacanagem, pô. Os caras aí, pô, tomando banho e bebendo água, cara. Aí, pô. Ô, Batata, porra, Batata, admiro você, Batata. Porra, Calma cara. aí, Batata, admiro você, 50 anos, 25 anos de polícia, dizer que os caras sumiram, Batata. Não é porque você tá vendo que os caras sumiram, Batata. Os caras estavam aí metendo a mão em 6 bilhões. Sumiram foi nada, né, não? É, tão foda. Não, pelo menos esse sindicato, né? Esse sindicato. Porque cadê os outros sindicatos? Então, ninguém descobriu ainda. Estão nas Então, traças. Estão lá metendo a mão no dinheiro de alguma forma, Batata. O cara é obrigado a se sindicalizar, ele não vai se associar, não vai descontar nada. Ele não vai dinheiro pra lá, pô. E aí, meu amigo, acabou. Aí tiraram o peito da boca de uma porrada de bezerro aí. É que bom, né? Que bom. Bom, pessoal, esse foi o Fala Glauber News de hoje, dia 24 de abril. E aqui encerramos pedindo o teu apoio. Apoie esse projeto, deixe seu like, seu comentário. O dia de hoje foi mais um dia, colocamos aqui o nosso 3º episódio. Semana que vem voltaremos terça, quarta e quinta às 16 horas, beleza? Então, 3 dias, semana abençoada, semana de estreia. Conseguimos aí superar vários desafios, temos muitos outros ainda para superar.